Você deve estar se perguntando, como é possível o Tiradentes, que viveu no século XVIII, ter influenciado a criação da capital do Brasil, que foi feita em 1960? Fala galera, meu nome não é Juca e esse aqui é o canal História Maluca, com os momentos mais inconfidentes da história humana. Pois é, muito antes de Juscelino Kubitschek, Tiradentes também tinha pensado em tirar a capital do Brasil do litoral e colocar no interior do país. Mas ele também não foi o primeiro a pensar isso. Fica aí que eu vou te contar essa história. Não esquece de se inscrever no canal antes da gente continuar, beleza? Bora lá! Essa ideia de interiorizar a capital do país parece ter sido sugerida pela primeira vez em meados do século XVIII, ou pelo Marquês de Pombal, ou pelo cartógrafo italiano a seu serviço, Francesco Tosi Colombina. A gente aprende que as capitais do Brasil já foram Salvador, Rio de Janeiro e agora Brasília. Mas na verdade, considerando o contexto, a gente pode dizer que o Brasil já teve outras capitais. Por exemplo, as sedes administrativas da América Portuguesa incluem, além de Salvador e Rio de Janeiro, também Olinda, São Luís e Belém. E se considerarmos as capitais das colônias não portuguesas no Brasil, a gente tem também Recife, que foi sede da Nova Holanda, uma colônia holandesa que existiu no litoral brasileiro durante algumas décadas do século XVII. Mas como capital do Brasil mesmo, a gente teve primeiro o Rio de Janeiro como capital do Império do Brasil entre 1822 e 1889 e também como capital da República dos Estados Unidos do Brasil entre 1889 e 1960. E aí depois temos Brasília, que é a capital da República dos Estados Unidos do Brasil entre 1960 e 1967. E Brasília se mantém ainda como capital da agora República Federativa do Brasil. Certo, mas o que a Inconfidência Mineira tem a ver com isso? Só lembrando aqui, a Inconfidência Mineira, que também pode ser chamada de Conjuração Mineira, foi uma conspiração, segundo a coroa portuguesa, de natureza separatista que ocorreu na então capitania de Minas Gerais, no estado do Brasil, então colônia de Portugal, que tinha, entre outros motivos, o protesto contra a derrama, que era um imposto muito obrigatório, vamos dizer assim, que a coroa portuguesa exercia sobre a colônia, especialmente na área de mineração, que é de onde vem a maioria dos inconfidentes mineiros. Além da já sabida corrida do ouro que existiu nessa época em Minas Gerais, que fez com que cidades como Vila Rica e outras surgissem, a gente tem também um influxo muito grande de ideias renascentistas e também de ideias de independência, já tendo ocorrido aí a independência dos Estados Unidos, que começou em 1776. E a gente já estava beirando aí também a Revolução Francesa, que começaria um pouco depois da Inconfidência Mineira, em 1889. Então, se você reúne essa sopa aí do altíssimo e obrigatório imposto da coroa portuguesa com essas ideias iluministas e revolucionárias, surge então esse movimento de Inconfidência Mineira, que era formado por alguns fidalgos, comerciantes e também militares, todos que de alguma maneira tinham uma vida social um pouco elevada na colônia portuguesa chamada Brasil. E, como sempre, o mais pobre deles, Tiradentes, foi quem levou no final. Olha lá, sabia que ia sobrar pra mim? Mas enfim, dentre as ideias todas que a Inconfidência Mineira defendia, uma delas era de transferir a capital do país, do litoral, para o interior do país. Só que no caso dos Inconfidentes, a capital seria São João del Rei, que hoje é um município muito simpático, de 90 mil habitantes, lá no interior, no sul de Minas Gerais, bem pertinho do Rio. E como eu já mencionei, quem vira o mártir dessa Inconfidência, quando ela é reprimida pela coroa portuguesa, acaba sendo Tiradentes. O Tiradentes, como nós aprendemos muito bem aí na escola, ele é enforcado, o corpo dele é esquartejado e é distribuído entre as principais cidades ali dessa região que continha essas ideias separatistas e revolucionárias. Daí, mais de um século depois, quando acontece a proclamação da República,
o Tiradentes é escolhido como mártir civil dessa revolução ou da República Brasileira, que seja. Ou seja, o Tiradentes é o símbolo máximo do povo brasileiro, segundo a república que é formada. E esse é um costume que se mantém até hoje, na verdade, né? De enxergar Tiradentes como o padroeiro cívico dos brasileiros e do Brasil. Essa influência é tanta que desde o início do projeto da Brasília que a gente conhece hoje, da capital que existe hoje, a ideia de colocar homenagens a Tiradentes já estava dentro do projeto. Inclusive a data de inauguração da cidade, 21 de abril, também é o dia de fundação de Brasília. É o aniversário da capital do nosso país. A construção de Brasília foi um projeto quase faraônico, feito no meio do nada, né? Eles tentaram colocar um centro geográfico ali para posicionar Brasília, mais ou menos, mas era uma região que já tinha sido prospectada como local para uma nova capital muito tempo antes de começar esse projeto do Kubitschek. Já sobre o projeto em si, como ele aconteceu? Foi feito um concurso de arquitetos, né? E dos diversos projetos apresentados, o escolhido foi o famoso projeto de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. E a gente conhece vários desses monumentos turísticos e históricos que esse projeto nos deu. Mas tem um que é pouco falado e é exatamente lá que você vai encontrar Tiradentes. O Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves fica exatamente na Praça dos Três Poderes, junto com o STF, o Palácio do Planalto e o Congresso. Logo na entrada você já vê aqui o busto do Tiradentes. Também dentro do Panteão da Pátria existe toda uma decoração artística em homenagem ao Tiradentes, quase como se fosse uma analogia da Via Sacra de Jesus. Também nesse local você encontra o Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, conhecido como Livro de Aço. Sim, porque ele é feito de aço mesmo, as páginas são de aço, os nomes são... não sei como é que fala escrever em aço, mas no aço, aço mesmo. Esse livro tem nomes como Chico Mendes, Santos Dumont, Ana Justina Neri, que foi uma famosa enfermeira na Guerra do Paraguai, Heitor Villa-Lobos, Anita Garibaldi e outros. Mas sabe qual é o primeiro nome inscrito nesse livro? Ele mesmo, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. A ideia, né, de todo mundo que participou desse projeto que hoje é Brasília, era deixar bem claro que essa nova capital era um marco cívico, né, de um país que vinha de um histórico militarista, monárquico, e era ainda uma democracia muito jovem. Então, tanto o projeto quanto os homenageados tinham essa ideia de reforçar o papel cívico do povo, que o brasileiro tem que participar de sua história. Apesar disso, eu não sei se foi o que acabou acontecendo, né, de 1960 para cá. Qual a sua opinião sobre isso? O brasileiro ajuda a construir a história do seu país? Valeu para quem ficou até o final. Essa aqui foi a história de hoje. Tiradentes, mais ou menos, inventou Brasília. Parabéns para Brasília, parabéns para Tiradentes, se bem que hoje é o dia que ele morreu, então não tem que dar parabéns, coitado. Meus pêsames, Tiradentes. Se ainda não curtiu e compartilhou o vídeo, faz isso agora e a gente se vê no próximo. Valeu, tchau!